Bom dia a todos, meu nome é Luciano Lara, eu sou agrônomo aqui do Grupo Matsuda. Nós vamos hoje apresentar um webinário para conversar um pouco e passar algumas informações sobre boas práticas de ensilagem, né? A gente vai buscar passar para vocês aqui alguns pontos onde a gente entende, é lógico que a gente não vai conseguir esgotar o assunto aqui, mas onde a gente entende que a gente vai conseguir, na prática, né, no processo de ensilagem, a gente vai ter que buscar, né, fazer, né, algumas atividades buscando a gente ter uma condição ideal para a fermentação, né? A silagem é o quê? O que é a silagem? A silagem é um processo onde eu vou usar micro-organismos, as bactérias, ao favor, né, de a gente conseguir conservar um dado material, né, uma silagem, uma forragem, né? Então, por exemplo, o que seria natural? É eu cortar uma planta, eu picar ela, ou até mesmo um animal morrer, né? O natural é micro-organismos que estão no ambiente, está no solo, em toda parte, iniciar um processo de decomposição para que essa estrutura, né, seja do vegetal ou do animal, ele se, vamos dizer assim, reintegre novamente na natureza. Então, o processo é um ciclo, né? Aí o que seria então esse processo de ensilagem? A gente vai parar, a gente vai buscar, a gente vai fazer todo um procedimento para a gente parar esse processo de decomposição, né? Então eu vou cortar essa silagem, esse material, né, seja ele qual for. Geralmente a gente consegue ensilar, né, promover o processo de conservação na maioria dos animais. A gente muitas vezes, na maioria das plantas, né, dos vegetais. E muitas vezes vai acontecer entre determinadas plantas que vão ser mais favorável, vão ter características, né, favoráveis para o processo de fermentação e conservação, e outros, né, a gente vai ter muitas vezes alguns materiais que vão promover um desafio maior, vamos dizer assim, né? Muitas vezes eu vou ter que colocar, vou ter que secar, vou ter que promover a secagem desse material, né? Eu vou ter que adicionar algum aditivo, né, para melhorar a questão de carboidrato solúvel, eu vou ter que colocar um pouco de material mais seco para elevar o teor de matéria seca, né? Porque no andar aqui do webinário a gente vai comentar esses detalhezinhos que a gente, né, vai colocar para vocês, né, que a gente já tem no mercado, já tem, né, nas propriedades, essa ideia, mas a gente vai sempre ressaltar aqui, né? Então, o ponto principal, o que acontece? A silagem, né, eu já dei aí esse detalhezinho em relação ao que seria, né, esse processo de conservação, mas para que a gente vai fazer essa silagem? Qual que é o objetivo de você, né, fazer a silagem? É justamente você, né, o produtor, estocar um material que eu tenho, que eu posso ter, né, seria um dos motivos, eu tenho excesso, né, no período de chuva, né, onde eu vou então pegar esse material que está sobrando, né, para eu utilizar no período da seca. Então, nesse gráfico aí a gente consegue ver que eu tenho um período em que eu tenho um excesso na época de chuva, né, a pastagem vai crescer, é um período mais favorável para essas pastagens, né, e depois eu vou entrar num período em que não é tão favorável o ambiente, a condição de clima, falta chuva, muitas vezes a temperatura é mais baixa, então muitas vezes para aquela determinada planta não vai ser favorável para ela produzir, então ela acaba aí ficando estacionária, né? Aí então o que isso vai acontecer? Vai faltar, né? Vai faltar forragem, né? Então a gente tem ali dois momentos bem diferentes, onde eu tenho um excesso de forragem, né, e uma falta de forragem. Essencialmente, né, inicialmente, vamos dizer assim, a gente tem essa condição para o produtor, conseguir ter forragem disponível ao longo de todo o ano. Só que hoje, né, com a questão da evolução, você já tem condições, por exemplo, quem confina o ano inteiro, ele tem que ter, né, disponível ali forragem, e a silagem é uma forma de eu fornecer essa forragem ao longo de todo o ano. Então eu vou dar mesmo, né, ao longo de todo o ano, eu consigo então, né, fazer silagem para oferecer para esses animais que estão confinados. Produtor de leite, muitas vezes ele pega também a silagem ao longo de todo o ano, ele consegue estabilizar a sua produção, né, do que muitas vezes ele trabalhar só com a silagem no período das secas. Né? Então, ele colocando ali a silagem como sendo a fonte de nutriente, né, alguns nutrientes, né, como sendo um alimento que vai compor uma dieta, né? Então, o técnico responsável, ele vai equilibrar uma dieta utilizando essa silagem ao ano inteiro, não somente nessa condição, né, de período de seca, né, para
suprir aquilo que faltou no campo, né? Então, hoje em dia, a gente tem aí um uso muito amplo em relação, né, o que a gente pode fazer com essa silagem. Então, você tem ali, né, o intuito de fazer a silagem para suprir faltas desse alimento, armazenar o alimento, né, como fonte constante, igual eu comentei. Muitas vezes não é mais só a ideia, não é mais só naquele período que vai faltar vamos dizer assim, no campo, né, mas eu posso suprir esses animais ao longo de todo o ano. O comércio está aumentando bastante, né? Então tem produtores que ele não produz a silagem na propriedade dele, mas ele acaba comprando e alguém tem que produzir, né? E a questão de manejo de pastagem, como a gente viu naquela imagem anterior, eu tinha lá o gado, né, onde eu tinha lá na época seca, um animal só, né? Eu muitas vezes vou ter que trabalhar de forma a reduzir a pressão de pastejo nessas áreas no período de inverno, justamente porque a produção vai ser muito menor comparativo com a produção que seria naquele período mais, no período de chuva, né? Vamos colocar assim, entre seca e chuva, né? Só para a gente entender um pouco melhor, né? Então, a seca, eu vou ter um crescimento da planta menor e a chuva vai favorecer, eu vou ter um crescimento maior. Independente, muitas vezes, se é no período, né, tem regiões temperadas, né? Você pega o sul do país, onde eu tenho lá crescimentos de plantas de clima temperado que vão crescer com temperatura um pouco mais baixa. As braquiárias, no geral, o pânico, ela tem uma dificuldade maior de ter essa produção ali. Quando a gente vai, então, né, marcar alguns pontos aqui relacionados, né, em relação, né, à intervenção que a gente pode fazer para buscar justamente essa prática, melhorar essa prática de ensilagem com o objetivo de melhorar, né, em alguns tipos de silagem a gente consegue melhorar a qualidade, a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente, mas no geral o que acontece é que a gente vai ter aquele processo que eu falei, vai impedir a degradação. Então a gente vai, todo esse processo é para reduzir essas perdas, tanto de qualidade quanto de matéria seca, de volume, né? Então, por exemplo, eu vou fechar lá 1.000 toneladas de semente, 1.000 toneladas de silagem, né? Eu quero buscar, né, quando eu for utilizar, quando eu for abrir esse silo, recuperar próximo dessas 1.000 toneladas, né? Então, com o objetivo de reduzir essas perdas, que a gente vai apresentar aqui esses pontos para a gente ter um melhor, né, desempenho nesse objetivo nosso, né? Tamanho de partícula, higiene, que é muito importante para não levar micro-organismos para dentro do silo, utilização de inoculantes, que são micro-organismos, aí sim, micro-organismos que a gente quer que esteja dentro do silo, compactação, né, higiene, vedação, né, e os cuidados após a questão do uso desse material para a gente fornecer para os animais, né? A gente vai ter perdas também nesse processo de abertura e utilização, né, dessa silagem, né? Aqui a gente já tem até um ponto a comentar, né? Então você tem aqui, né, uma área onde a gente tem a lona, né? Muitas vezes ela não é, o caso específico dessa foto, né? O recomendado seria a gente trabalhar com lona dupla face, onde eu tenho a parte branca e a parte negra, só que eu tenho que trabalhar com a parte branca para cima, isso para ter uma reflexão maior da radiação solar para diminuir a temperatura, né? Então é só uma observaçãozinha, né? Então a questão da qualidade da silagem, ela começa lá no campo, independente se seja uma silagem de cana, de milho, de soja, né? Esse ano teve algumas consultas, a gente conversando com alguns produtores para fazer silagem de soja, né? Não são muitos, né? Muito comum, mas a gente teve, né? A questão do planejamento de você estruturar o que você vai fazer, né? A questão de você buscar, por exemplo, tamanho de silo, tipo de material que você vai fazer, híbrido que você vai trabalhar, né? Muitas vezes você tem diferenças, né, de híbrido para híbrido, né? As tecnologias hoje em dia elas têm avançado, né? Então você consegue fazer alguns tipos de intervenção onde você consegue trabalhar mesmo com híbridos diferentes, né, que muitas vezes tem um pouco de digestibilidade, né, no caso de milho, né, digestibilidade melhor, né, no amido ali no grão, mas você tem uma planta que na estrutura da planta ela tem uma digestibilidade melhor de fibra, né, então vai acabar equilibrando, né? Os tratos agronômicos na cultura, implantação da cultura, área que a gente vai trabalhar, né, topografia, porque isso vai favorecer muito a questão da coleta. A gente vai ver um detalhe mais para frente em relação a isso, porque isso vai trazer uma dinâmica, né, em relação a você começar a colher esse material, né, estruturar todo, né, a fazenda, porque vai ser como se costuma se falar, né, um preparo para uma guerra, né, que a gente tem que cortar esse silo, picar, transportar, colocar dentro do silo, compactar, vedar
e isso buscando, né, atender essas certas condições que a gente vai estar comentando aqui. Buscando, é lógico, essa questão da produtividade e equilíbrio, por quê? Eu consigo fazer silagem de uma decumbens, por exemplo, de uma umidícola, né? Só que a produção dela é muito baixa, né? Então a gente não tem ali essa questão, esse lado de produtividade, ela vai ficar mais baixa. A qualidade também ela não vai ser muito apreciada, vamos dizer assim, né? A planta, né, referência em relação quando a gente está trabalhando de silagem é o milho, né? Então vamos dizer assim que ele seria o valor 100 ali, né? Então eu tenho uma condição muito boa de qualidade, a questão, né, de estabilidade de fibra, a produtividade, né, condição de matéria seca, né, para favorecer esse processo de fermentação dentro do silo, né? Não adianta ser um material muito rico, por exemplo, um material muito rico em proteína, né, e muitas vezes ele tem baixo carboidrato solúvel, que vai ser o exemplo, eu até comentei agora há pouco, com relação à soja, né, leguminosa, né, e outras leguminosas também. Então ela acaba tendo um poder tampão, né, que vai impedir ali o abaixamento do pH. Né? Então, e a gente acaba tendo, a gente consegue fazer silagem? Sim, só que a gente tem que trabalhar de uma forma a fazer alguma intervenção para melhorar essas características, né, para eu conseguir então favorecer com que aquelas bactérias que vão estar presentes ali tenha um ambiente e tenha um substrato também favorável para ela produzir esses ácidos orgânicos que são interessantes para o processo fermentativo. São os ácidos que vão favorecer com que pare o crescimento daqueles micro-organismos que iriam decompor, seja, né, a qualquer planta que a gente cortar, triturar e colocar ali dentro, né? Então, esse é o objetivo de buscar ali a produção de ácidos orgânicos. Quando a gente tem, então, a questão do milho, a gente tem aí a cana, forrageira, sorgo, tem, você pega capim-elefante, você pega girassol, você pega soja, né? Então, resíduos de indústria, de cerveja, resíduo, né, de indústria, diversos tipos de alimentos que podem ser utilizados, né, para a gente fazer essa silagem, sendo um produto que tenha uma aceitabilidade ali e que possa entrar numa determinada dieta, né, para compor uma determinada dieta para se fazer ali então, né, fornecer para os animais, né? Então, buscando sempre, como eu comentei, analisar esse material para saber que característica eu vou ter, né, que contornar, que característica que eu vou ter que melhorar, que condição, que aditivo eu vou ter que colocar ali para eu melhorar esse ambiente e esse substrato para essas bactérias que a gente vai estar adicionando, e também essas bactérias estão presentes no ambiente, né? Agora, a gente não sabe em que concentração, né? Então, muitas vezes, a gente tem alguns trabalhos, né, onde colocam, né, trabalho científico comparando uma silagem inoculada e outra sem inocular, né? E muitas vezes você tem ali um resultado que é muito semelhante. Aí, em outro trabalho, você tem ali um resultado favorável à inoculação, né? Então, muitas vezes, a gente tem ali, a gente não tem, né, como saber se eu tenho a presença dessas bactérias. E outro detalhe, né, o que se busca, as indústrias que trabalham, né, na seleção dessas bactérias, o que buscam? Vamos fazer um comparativo, como se fosse, eu tenho lá um Nelore e um gado, né, um animal lá produtor de leite, né, vamos colocar lá um holandês. Com o objetivo de produzir leite, né, eu não vou recomendar que um produtor compre uma vaca Nelore, né? Ela vai produzir lá 3, 4 quilos de leite, suficiente para o bezerro, né? Só que para eu produzir leite, ela não vai ser interessante, né? Eu vou ter um custo muito alto e uma produção baixa, então eu vou trabalhar com um gado holandês, né? Então os dois ali são bovinos. Bactérias, né, essas bactérias que estão no ambiente, ou muitas vezes, né, são adicionadas, eu tenho que buscar uma bactéria que tenha ali o objetivo, né, específico de a gente trabalhar. É produzir ácido acético, ácido propiônico, ácido lático, né, outras substâncias, para eu saber que tipo de material que eu estou trabalhando, para promover ali a população dessa bactéria, com o objetivo que ela venha a ter aí, sobressair sobre os outros micro-organismos, né? Então, existem lactobacilos, né? Aí eu tenho que saber lá, Bucheneri, qual que é a cepa, né? Então, eles vão ter muitas vezes algumas diferenças em relação a isso, de um melhor desempenho ou um desempenho um pouco mais baixo, né? No caso do milho, quando a gente falou lá o sorgo, ele também acaba se encaixando aqui com relação a grão úmido, né? Mas as forrageiras no geral,
seja braquiária, seja uma MG5, um paredão, né, um MG12 paredão, você pega lá plantas forrageiras que geralmente a gente pode utilizar no pastejo, a gente consegue também ensilar, né? Mas muitas vezes quando a gente passa para o milho, hoje a tecnologia e a questão de você buscar sempre, né, algumas características para ressaltar com o objetivo de melhorar determinada qualidade, vamos dizer assim, né? Hoje a gente tem, né, trabalha bastante, né, já é bastante conhecido a questão, né, de você trabalhar com o grão que ele foi reidratado, ou trabalhar com um grão úmido, colhe o grão úmido. O grão úmido para a gente colher muitas vezes ele é mais trabalhoso porque a janela de corte, a janela de colheita, né, desse grão, vamos dizer assim, para pegar o grão úmido e já triturar e ensilar, ela é estreita, né, porque em uma semana já altera, né, bastante a questão da matéria seca. Então muitas vezes o mais comum que a gente observar tem o grão seco, adiciona água e faz todo o processo de picagem, aí entra no processo normal de compactação e enchimento do silo, né? A gente tem a espiga, né, que está ali, que seria o grão e o sabugo, essa espiga do meio. Outra forma de fazer silagem, né, de parte da planta separada, seria os grãos, o sabugo e as brácteas, né, a palha que envolve toda a semente. A parte superior da planta, onde tem ali aquelas duas espiguinhas, onde eu pego somente numa condição mais alta da planta, para eu pegar a estrutura da planta com melhor digestibilidade de fibra. Ou eu tenho o tradicional, que é essa do meio, a planta inteira, né? Então muitas vezes isso pode variar também em relação à altura de corte, buscando e tentando entender, né, cada propriedade, porque no caso da planta inteira, se eu trabalho muito rente, né, para colher essa planta no campo, eu posso, dependendo, é lógico, de propriedade para propriedade, a questão que pode estar muito contaminada com o solo, o talo da planta embaixo. Outro detalhe, que muitas vezes isso entra lá no planejamento, é em relação, para a gente utilizar cada uma dessas possibilidades, com relação, falando de milho, né, a questão de você estudar junto com quem vai, né, formular essa dieta e junto com o tipo de animal que se tenha, qual que é o objetivo, né, para você saber e buscar, eu quero um material mais rico, mais concentrado, né, então eu vou trabalhar com um grão reidratado, eu quero uma fonte de fibra, eu quero um material, né, que tenha ali um pouco de fibra, mas intermediário, que tenha mais grão, né, então tudo isso pode ser buscado e hoje se tem tecnologia para conseguir fazer essa silagem dessas partes dessas plantas e que tenha essas características diferentes, né? Então é bem interessante a planta do milho, ela é bem, a gente consegue brincar com ela bastante, né? Outro ponto com relação que vai ter aí de intervenção, né, que muitas vezes para a gente buscar um material de melhor qualidade e também, né, de matéria seca, então de produção, né, que eu vou ensilar, vai ser o ponto de corte, né? Porque se eu pegar um material, né, antes do ponto de corte dele, que ele vai ter, a maioria dos materiais vão ter alta umidade, né, a partir do momento em que ele começa a chegar no ponto de maturação, ele vai adicionando, né, incorporando matéria seca, né, no caso do milho, do sorgo, né, do girassol também, ele vai enchendo o grão, né, no caso da cana, ela vai maturando, né, então ela vai aumentando o teor de açúcar, né, e o capim, quando ele vai passando, né, eu vou ter ali uma condição que ele vai, né, melhorando o teor de matéria seca, só que ele vai acabar tendo uma qualidade mais baixa, como os outros também. Se eu deixar passar muito do ponto, né, ideal de corte, a gente vai ter um material que vai estar muito seco, né, e mais difícil de se trabalhar no campo, né, para eu fazer tanto o corte, dependendo da máquina que eu tenho, quanto a questão da compactação. Então eu tenho ali janelas, né, de plantio que muitas vezes vão, né, interferir e muitas vezes isso tem que ser estudado naquela questão do planejamento, muitas vezes fazer o plantio escalonado. Tenho lá muitas vezes 50, 40, 30 hectares, não vou contratar, eu vou usar a minha máquina de arrasto, né? Ou se eu vou usar uma máquina que eu vou contratar o serviço de uma automotriz. É diferente, às vezes você consegue aí com a automotriz fazer 2,5 hectares por hora, né? E com uma máquina de arrasto, né, isso aí chega, né, a trabalhar em torno aí de você buscar uma eficiência muito mais baixa com relação à velocidade de colheita. Não só a velocidade, mas também a eficiência de corte para a gente colocar as partículas numa média, né, que seja ideal
E outra coisa, quando vai passando para o milho e para o sorgo, é a questão de quebrar o grão. Quebrando, né, é muito diferente uma silagem de milho ou de sorgo, que a gente consegue quebrar esse grão, né, de uma silagem que eu tenho ali uma eficiência muito baixa, né? Geralmente essas máquinas de arrasto, essas mais antigas, elas não têm, né, aquele que tem na automotriz, que é o cracker, que ela vai quebrar esse grão, né? Então, quebrando esse grão, eu vou ter uma exposição maior do interior desse grão para acesso das bactérias que vão estar lá no silo. E depois, esse grão também, né, ele quebrado, ele vai dar acesso, né, as bactérias, né, os micro-organismos que estão no rumen vão ter um acesso muito maior, né, aos carboidratos, né, ao amido que está ali dentro desse grão, né? Então, essa parte de a gente escolher o material, né, de você, o ponto de corte, né, de você trabalhar um material que tenha uma condição. É lógico que, como eu falei da questão da janela de plantio, né, o que pode interferir muitas vezes, eu começo a fazer a silagem, né, e a condição de clima vira, né? Eu tenho ali uma condição que muitas vezes vai começar a chover e isso vai me atrasar o processo de ensilagem, mas a planta lá no campo, ela vai continuar o ciclo dela. Então eu vou ter uma condição, qualquer uma delas, né, se eu colocar ali e ter que ser obrigado a parar, porque muitas vezes com a chuva eu vou ter ali um processo que vai me dificultar muito. Eu levar esse material com essa alta umidade para dentro do silo, eu estar pedindo para, né, ter ali um prejuízo muito grande, né, seja ali tanto a questão de exudados que a gente vai ter ali, quando você tem ali a presença da umidade sendo da própria planta, ou mesmo através de chuva caindo no silo, que vai acabar lavando, né, esses nutrientes da planta, porque ela vai estar toda picada, né? É o que acontece muitas vezes quando a gente pega, por exemplo, geralmente, né, capim, que eu vou ter ali em torno de 18 a 20% de matéria seca. Então, se eu começar a picar ele, dependendo também do tamanho de partícula, se eu pico ele muito pequeno ou se eu pico ele um pouco maior, vai ter uma diferença, né, nessa água, vamos dizer assim, nesse líquido que vai escorrer, porque ele pode arrastar, né, se eu tiver líquido escorrendo ali, ele vai arrastar muitos nutrientes, carboidratos, né, proteínas, aminoácidos, que vai levar embora. E é uma fonte de contaminação, que é um material muito rico, né? Então, eu vou ter que fazer alguma coisa ali para eu tentar segurar esse material ali e melhorar, como eu comentei antes, melhorar esse teor de matéria seca, né? Adicionar algum tipo de material mais seco, algum tipo de farelo, isso vai me favorecer, né? Só que quando eu tenho essa condição de clima, né, desfavorável, eu não vou ter essa possibilidade, né? Então, tem que separar o serviço, né, e começar depois, né? Isso já traz alguns problemas também de contaminação, que vai aumentar o risco de contaminação. Por quê? Se eu tenho o solo que eu estou com uma carreta, né, trabalhando, né, mesmo que eu tenha, né, os tratores que vão ficar compactando no silo só para fazer a compactação do silo, aquele trator, né, e aquela carreta que fica indo do campo para dentro do silo, né, ela vai levar contaminantes. E é tanto pior quanto muitas vezes a questão da umidade, porque você vai ter essa aderência desse solo no pneu do trator, levando contaminação para dentro do silo, né? Então isso acaba atrapalhando bastante. Quando eu falei lá atrás da questão da programação, né, de você fazer, né, todo o trabalho antes, pensar todo o processo, né, quantos tratores, o peso desses tratores, a gente vai comentar um pouquinho, que tipo de máquina, se vai ser uma automotriz, ela tem uma eficiência maior, tanto no corte, no tamanho, manter a uniformidade de corte, quanto na quebra desse material que está aí no vídeo agora, que está na imagem, do grão, né? Então a gente precisa quebrar isso, então uma automotriz tem uma eficiência muito maior do que uma máquina que eu vou tracionar do lado do trator, né? Então isso tem que ser pensado para a gente buscar melhorar essa eficiência desses processos, né? Então, só que quando a gente está ali no escritório, né, ou está conversando, prevendo, né, essas condições para contratar ou para preparar, né, os auxiliares para a gente ir para o campo para fazer, é uma coisa. Quando a gente vai para o campo, é uma coisa completamente diferente. Você tem que lidar, como tudo na vida, a gente vai ter que lidar com improvisos, né? Então, tem que se trabalhar, né, com uma condição, né, sabendo em que a gente vai ter a possibilidade de ter condições que não vão se encaixar ali da melhor forma, né? Então, muitas vezes o que a gente fala é, o ideal é isso aqui. Se não tem como fazer o ideal,
buscar, né, chegar o mais próximo dessa condição ideal para a gente reduzir ainda mais, né, de forma mais eficiente a questão dessas perdas, né. Aqui nessa imagem a gente está vendo o sabugo do milho, né, o sabugo e os grãos, né, a espiga de milho, onde a gente tem uma ideia, né, o ideal é você já andar no meio da cultura, pegar lá aleatório, né, fazer a leitura da linha do leite para identificar o momento em que está próximo, né, de a gente começar a fazer essa silagem, né, e depois fazer, né, um teste de umidade, né, principalmente quando a gente trabalha essa questão de você já ter um alto investimento, né, grandes propriedades, a questão, né, de as perdas, né, podem ser pequenas, que elas vão ter um reflexo muito grande, né, porque o volume que se trabalha é muito grande. A questão de você utilizar um material que vai dar uma resposta melhor, vai ter uma qualidade, eu vou conseguir estocar esse material com uma qualidade melhor, vai me trazer uma economia também na hora de fazer a mistura, fazer a ração, fazer a dieta, né? Quem for fazer a dieta consegue então trabalhar buscando uma economia maior quando eu tenho a eficiência desde a produção até eu fechar a lona lá no silo, né? E também depois, a gente vai ver que a abertura do silo ele vai trazer, né, a necessidade de a gente ter alguns cuidados. A questão, né, da colheita, a gente sempre, eu já comentei alguns detalhes aqui, mas você tem ali a questão da higiene, por causa que a própria planta ela já tem micro-organismos na superfície dela, né? Então se você ainda pega material que vai colocar ali, principalmente terra, ou né, animais mortos, muitas vezes que pode estar ali no ambiente, isso vai levar contaminante para dentro do silo, né? Então buscar essa questão, né, de evitar, né, trabalhar com forma de você ter ali risco, né, esse risco contaminante menor, né? A questão do tamanho de partícula, né, é um ponto interessante que ele vai, né, ditar algumas dinâmicas ali dentro, como eu comentei, do próprio capim aqui, se você picar ele maior ou menor, se ele tiver com a umidade, né, mais alta, isso vai interferir um pouco se ele vai soltar mais esse líquido ou menos, né? A questão da compactação, né? Então quando eu tenho partículas maiores, que muitas vezes a máquina está desregulada, a máquina tem que ser regulada, né, no mínimo aí umas 2 vezes por dia, né? Então começou o trabalho e depois do meio-dia, para a gente ter uma constância, né? Essas máquinas mais modernas, você tem ali uma afiação mais automática. As máquinas de arrasto, você tem que ter cuidado e ficar em cima para a gente ter ali essas lâminas, né, fazendo, né, o objetivo que elas são projetadas, que fazer esse corte e a gente ter esses cortes ali bem definidos, né, buscando ali então uma eficiência tanto para o processo de ensilagem e depois vai ter um reflexo lá na dieta, né, dos animais, que muitas vezes eu vou ter tamanho de fibra, né, maiores ou menores, né, que muitas vezes eles vão satisfazer, né, isso também, quem for fazer ali a dieta, né, vai buscar um material que vai ter uma eficiência, né, um FDN efetivo, para ter ali o efeito da ruminação, para evitar certas doenças ali na hora que a gente for utilizar, independente se é gado de leite ou gado de corte, né? Então, uma forma de a gente conseguir reduzir esse efeito, né, com relação à ruminação, né, melhorar o processo de ruminação, vai ser através, né, da coleta que a gente for exercer ali no campo. Esse 1 a 2 centímetros, igual eu falei, ele depende, né, por causa da questão de ponto de corte, principalmente, né, a questão de ponto de corte que a gente vai estar trabalhando, ou o tipo de material, né? O capim, o milho, ele tem ali em torno de 30, 29, 30, 32, pode chegar a 35% de matéria seca, então essa condição já é bem favorável, né? Então eu posso trabalhar com ele com uma partícula um pouco menor. Depende lá, quando eu for fazer o balanceamento da dieta, se ela vai ser a única fonte de fibra, eu posso trabalhar, né? Muitas vezes eu tenho que trabalhar com um tamanho de partícula um pouco maior. Se eu vou ter uma outra fonte de fibra, eu posso trabalhar com um tamanho de partícula menor, né? Então, isso são coisas que tem que ser discutido, né, na hora de fazer ali o balanceamento da dieta, se tem, né, outra fonte de fibra para a gente estar colocando ali dentro, né? Então, são pontos que também tem que ser levado em conta na hora de utilizar, né, de fazer. Eu estou falando especificamente na questão, né, do milho, né, que é um produto é o produto mais nobre que a gente tem aí para conseguir fazer a silagem, né? Na questão do corte, né? Então a gente tem ali uma colhendo cana,
né, e a colheita de milho, né, a dinâmica ela vai ser a mesma, né? Aquelas diferenças que eu comentei lá de partes da estrutura da planta de milho, aí sim eu tenho, né, algumas características que muitas vezes vão mudar na boca de corte, por exemplo, da ensiladeira, que vai colher as espigas, né, e vai deixar a planta inteira. Então muda alguns detalhes e isso é lógico, né, tem que ser buscado antes de, tem que ser entendido, né, antes de começar a fazer a silagem, né. A altura de corte, né, que eu comentei que ela pode influenciar tanto na qualidade da fibra, né? Então a planta mais baixa ela é mais fibrosa e com fibra de mais baixa digestibilidade. E eu tenho também uma contaminação maior. No caso, por exemplo, se eu tenho, né, questão de um solo mais descoberto, se por exemplo eu tivesse uma área que foi trabalhando com uma palhada, que foi feito a semeadura e o cultivo, né, em plantio direto de uma cultura anterior, por exemplo, uma soja, né, onde eu tenho uma proteção maior do solo, essa contaminação vai ser menor, porque eu não tenho a chuva incidindo direto no solo e espalhando essas partículas, né, ali que, como eu vou ter o talo do milho ali, ele vai ficar aderido, né? Mas isso cabe, mais uma vez, essa questão de uma análise, né, específica de cada propriedade, né, conforme for fazer o uso desses materiais. Tamanho de partícula, né? Entre aí esses, como eu comentei já, você tem ali um tamanho, né, não tem um tamanho fixo, mas de acordo com o que a gente for produzir, né? Então ele pode estar aí entre esses 0,8, 1, 2 centímetros, 2,5, né? Às vezes fica variando aí nesse espectro, né? Para a gente buscar aí uma eficiência, nesse primeiro momento, é uma eficiência para ter uma compactação mais favorável para a gente expulsar, né? Se eu tenho partículas muito grandes, eu não tenho uma eficiência lá na compactação, né? E eu vou ter um ponto negativo também na hora de servir para os animais, né? Então ele vai acabar deixando de lado aquelas partículas maiores desse silo, né? Então é uma partícula menor, né? Então muitas vezes se eu tivesse ali, no caso desse material é cana, né, ele vai ter também em torno de 30%, 32% de matéria seca, então eu posso, né, fazer essa picagem menor, porque eu não vou ter a perda, né, em relação a essa perda de líquido, né? Ela não vai ser tão significativa quanto aquele material que eu tenha 20%, 19% de matéria seca, né, que é no caso, por exemplo, das forrageiras, seja um capim-elefante ou seja uma mombaça, um capim, um MG12 paredão, né? Para eu ter então, no final ali das contas, na hora de abrir o silo, né, de forma mais uniforme, né, é possível a gente ter ali uma variação, né, existem lá aquelas formas de a gente fazer essa medição, né, das porcentagens, né, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, das porcentagens de tamanho de partícula nas peneiras, né, da Penn State, onde, né, usa-se elas para você, né, ir corrigindo, né, a questão do corte que está tendo lá no campo. Às vezes está vindo material muito grande, né, você vai fazendo o controle e o acompanhamento, não é? Se você tem equipamentos, mais uma vez, se você tem equipamentos que tem como uma automotriz, são equipamentos que ela tem ali uma possibilidade de oferecer para a gente uma agilidade maior e uma eficiência maior também do que aquelas máquinas que vão de arrasto, que demandam um controle, né, e uma presença maior para a gente estar verificando, né, como é que está sendo feito o trabalho desses equipamentos. Isso daí é só um exemplo, né, onde eu tenho ali partículas muito grandes, né, que os animais eles vão deixar de lado. Então ele vai acabar fazendo a seleção e isso vai prejudicar a questão, né, antes lá de chegar na boca dos animais, ele também vai acabar prejudicando, né, o processo fermentativo ali, que não vai permitir com que eu tenha uma compactação que muitas vezes, né, eu vou buscar lá 600, 700 quilos por metro cúbico, né, eu vou conseguir uma porcentagem muito menor, né? Então eu vou ter ali perdas em relação a essa característica, que eu vou ter num primeiro momento a presença de oxigênio, que eu não vou conseguir expulsar tudo, e depois também na abertura do silo, que ele vai ser, vamos falar assim, aquele que tem 700 quilos de peso, né, de matéria por metro cúbico, ele é mais denso do que aquele que tem 400. Então, o que tem 400 é mais poroso. Então, vai penetrar mais oxigênio quando eu tirar a lona. Esse oxigênio vai começar todo um processo de fermentação, né, de oxidação,
na presença desse oxigênio, principalmente fungos, né, e leveduras, que vão deteriorar também, principalmente aqueles materiais mais ricos em carboidrato, sorgo, né, o milho, são os principais que a gente vai ter ali. A cana também é um problema muito grande com relação a isso, porque você tem ali também a questão dos açúcares, né, bem disponível, e isso vai afetar demais no pós-abertura. Com relação à rejeição no coxo, né, as partículas maiores, os animais vão acabar deixando. Então, no coxo eu vou ter... É interessante eu comecei a falar com relação a gente reduzir perdas, né? A gente vai observando, né? No processo a gente pode ter perdas maiores ou menores, né? Só que a gente somando essas perdas, no final que a gente vai ter até um número onde pode até chegar a mais do que isso, né? Dependendo da condição que a gente faz essa silagem, mas elas são acumulativas, né, vamos dizer assim, até chegar no potencial de produção, né, muitas vezes de fornecimento e de produção que eu vou poder obter aí com essa silagem. A questão de enchimento do silo, né, eu já comentei alguns pontos, né, a questão da higiene, rapidez no fechamento do silo. É um ponto interessante que eu até já vim falando sobre alguns detalhes, por exemplo, que a gente tem que equilibrar o corte no campo, a velocidade de corte, né, e principalmente essas máquinas que hoje a gente tem muitas empresas, a gente encontra muitas empresas fornecendo esse serviço de corte com as automotrizes que são extremamente eficientes. Só que muitas vezes se eu não tiver o silo lá, os auxiliares dentro do silo que vão trabalhar com a distribuição, a compactação, né, eu ia falar aqui o trabalho de pulverização do inoculante, né, se assim for feito, só que quando você já tem uma automotriz, esse material já tem até uma eficiência maior de distribuição do inoculante, porque é feito lá no campo, né? Mas muitas vezes aquelas máquinas mais antigas, onde as máquinas de arrasto no trator, ele não tem essa opção de você colocar ali, né? A gente já viu muito adaptações, né, com um motorzinho elétrico para fazer a pulverização mesmo nessas máquinas, porque é muito mais eficiente você fazer a distribuição ali que na saída da máquina onde está sendo picado. Então essa rapidez no fechamento, ela tem que ser equilibrada, porque não adianta, né, eu ter vamos dizer que uma máquina dessa coloca lá 100 toneladas, né, por hora dentro do silo. Se eu não tiver equipamento lá, outras máquinas tão pesadas, né, que venham a satisfazer essas características, né, de compactação, né? Os trabalhos têm mostrado que eu tenho que ter 40%, né, por exemplo, se chega a 100 toneladas por hora dentro do silo, eu tenho que ter 40% disso em peso de máquina para compactar. Então seria, no total, né, ali de máquinas compactando, teria que ser em torno de 40 toneladas de máquina fazendo o trabalho de compactação. E também com relação, aí muitas vezes não é relacionado àquele momento, mas no fechamento, onde eu tenho que ficar trabalhando, né, em torno aí de uns 20% a mais em relação, parou o corte lá, eu tenho que trabalhar mais, deixar as máquinas trabalhando, né, no silo, fazendo a compactação, né, 20% a mais do que o tempo que a máquina ficou cortando, né, para eu buscar essa eficiência, né, no processo de compactação. A gente tem então uma questão, não é só chegar, cortar, jogar dentro do silo e fechar. Mesmo aplicando inoculante, o inoculante sozinho, se eu não tiver essas características de baixa pressão de oxigênio, né, porque é uma fermentação anaeróbia, né, então se eu tenho presença de oxigênio, eu vou atrasar muito a atividade desses micro-organismos até que se consuma todo esse oxigênio. Só que se eu for esperar que se consuma, vamos dizer assim, esse oxigênio através do metabolismo de micro-organismos que estão dentro do silo, utilizando esse oxigênio para produzir energia para eles, né, para multiplicar e para crescer, eu vou ter essas perdas, né? Vão ter, somando ali dentro desse silo, maiores perdas ainda. Por isso que o processo de compactação, vamos dizer assim, a questão de uma das chaves, né, para a gente buscar aí essa melhoria na eficiência de uso dessas bactérias, porque elas não vão ter efeito na presença de oxigênio, né? Só que entra esse detalhe, tem que se buscar um equilíbrio para você ter essa compactação, né? Então uma camada de uns 15 centímetros mais ou menos, né, onde você começa a espalhar e fazer a compactação, né? Não adianta você chegar lá com essas 100 toneladas, jogar, né, ficar uma camada de meio metro, 60 centímetros, o trator passar uma vez ou outra, você vai ter uma eficiência muito baixa na compactação, e isso vai ter um reflexo no processo
né, de fermentação desses micro-organismos, porque eu não vou ter um ambiente favorável. Eu posso até fechar o silo, colocar as bactérias, mas eu vou ter, né, muita presença de oxigênio, né, ali dentro, né, fazendo com que esse ambiente não seja um ambiente favorável a essas bactérias que vão promover a produção desses ácidos orgânicos para inibir a atividade desses outros micro-organismos que estão ali para decompor, né? Então é isso que vai fazer, né? Esses ácidos vão abaixar o pH e esse pH vai interferir no metabolismo desses outros micro-organismos, né? É uma das formas, né? E você tem outras atividades, né, de ácidos orgânicos mais fracos que vão inibir principalmente a questão de fungos e leveduras, por exemplo, né? Então, simplesmente abaixar o pH não vai ter um efeito tão bom, né, em fungos e leveduras, né? Mas eu tenho que ter outras substâncias que vão agir sobre a atividade desses micro-organismos, paralisando eles, né? Aí o que acontece? Ele está paralisado ali dentro do silo, né? Então a gente está vendo ali alguns silos, o salsichão, esse silo parecendo um queijo, né? O silo trincheiro, o silo de superfície. Muitas vezes, quando eu tenho ali uma eficiência no fechamento e depois eu vou abrir, né, vai penetrar oxigênio, eu tenho esses micro-organismos ali, só que entrou no oxigênio, esses micro-organismos eles começam a ter uma condição de atividade, eles vão consumir ácido lático, o ácido lático é que tinha um efeito ali sobre o abaixamento do pH, reduzindo ele, então o pH sobe e eu vou ter a atividade de outros micro-organismos e bactérias, né, que vão agir então nessa decomposição, né? Então, o período de abertura também ele é bem crítico em relação a principalmente esses materiais que são muito ricos em açúcares, né? Um ponto, né, da questão quando a gente comentou da contaminação, né, dependendo do tipo de silo, nessa imagem anterior, né, a gente tem ali a questão do silo trincheira, né? O silo que está ali, o silo bolsa, né, que está parecendo uma salsicha ali, ele é um dos silos que a gente considera como sendo aquele que vai proporcionar uma condição de sanidade superior. Por quê? Ele vai ser colhido, o material, né? A contaminação muitas vezes que vai vir ali é aquela contaminação que eu vou pegar a planta, né? Então, se ela estiver muito suja ou abaixar muito a plataforma, se ela estiver com muito solo, aí sim o solo vai entrar ali para dentro do silo salsichão. Agora, se eu trabalho, eu encontro lá no campo, né, um material, né, mais sujo, aumenta a plataforma, colho, eu vou colocar um material mais limpo, né, dentro desse silo, porque eu não vou ter que trabalhar com o uso de trator para fazer a compactação, né? Eu tenho a embutidora de silagem ali, que através de uma rosca helicoidal, que ela vai fazendo a compactação dentro dessa bolsa, né? Então, em nenhum momento eu vou ter ali contato com a roda de trator que seja, né? Mesmo aquele trator que muitas vezes fica ali, igual esse trator que está do lado, ele vai ficar ali, o ideal é que ele fique ali em cima, só que na hora do descarregamento desse silo, seja uma carreta, seja um caminhão que vai levar esse material picado para dentro do silo, ele pode estar levando contaminação também, no caso do pneu, né? Então, muitas vezes, a questão que eu comentei do período de chuva, né, leva a uma contaminação maior porque adere mais se a gente não tem esse cuidado em relação à presença desse solo, né, na roda das carretas que vão levar a silagem para dentro do silo, né? E aqui, né, muitas vezes a questão da contaminação do próprio material, né, aí seria um silo trincheira, mas feito no solo. Aqui uma forma de a gente contornar isso seria colocar as lonas, né, uma lona antiga que usou, né, numa safra passada, colocar ali na lateral. O cuidado tem que ser em relação, por exemplo, não colocar a lona no fundo do silo, porque essa lona vai ser impermeável, né? Então ela vai segurar muitas vezes algum pouco de umidade que tenha, né, que muitas vezes ela vai escorrer ao longo do perfil do silo e vai segurar ali. Se eu tenho o solo direto, eu ainda tenho uma possibilidade de dreno. Se eu coloco a lona fechando o fundo, eu tenho ali um problema. Quando a gente trabalha, por exemplo, em silos que é todo de concreto, né, a base e as laterais, o que se faz é trabalhar com uma pequena inclinação, para que, se porventura tiver esses líquidos, ele possa ser, né, escorrido e direcionado para um local para que ele seja recolhido, não, né, colocado direto ou deixado ele escorrer aleatório ali próximo onde a gente tem o silo em si.
né? A questão da compactação que eu falei, só uma dinâmica um pouco mais visual para a gente entender, né? Então, chegou ali 100 toneladas, eu preciso ter ali, né, alguns tratores ali de 9 toneladas, 10 toneladas, que eu vou conseguir, então, né, fazer essa compactação de forma mais eficiente em relação ao volume que eu estou trazendo, né, do campo para dentro do silo. Né? Essa vamos dizer assim, são números que foram obtidos através de pesquisa, então seria aquela condição ideal. Né? Então muitas vezes a gente sabe que no campo não se observa isso, né? Mas quanto mais próximo disso, a gente consegue reduzir a questão dessas perdas. Né? O tempo de compactação, como eu comentei, né? Colocar ali uns 20% a mais, então 10 horas cortando, deixar ali, o pessoal parou no campo lá, mas o tratorista que está fazendo a compactação, né? O ideal é que ele continue até você ter aí essas 2 horas a mais, né, no caso, dependendo qual que é o período de trabalho que se tem na propriedade. Outro detalhe em relação, né, você trabalhar principalmente silo, quando você vai terminar o silo, independente se ele também é de superfície ou trincheira, né, você fazer o abalamento para você ter uma condição de não acumular, né, deixar nada acumulado e você, sobre, né, a estrutura do silo, que depois a gente vai colocar a lona, mas principalmente também um cuidado em relação, por exemplo, eu mostrei lá o silo salsichão, o silo trincheira, o silo superfície. Né? O silo trincheira a gente consegue uma condição de mais eficiência na compactação, né? Porque ele tem as paredes, eu vou colocar ali as máquinas para fazer a compactação, ele não tem, né, para onde abrir a estrutura dele. Né? O silo de superfície, né, a gente vai fazendo, à medida que a gente vai colocando material e vai fazendo a compactação, a base dele vai ficando maior. Né? Então, ele vai pesando e vai abrindo. Né? Então, a compactação que a gente consegue, comparado com o silo trincheira, ela vai ser menor. Né? Então, você já tem também uma eficiência um pouco mais baixa. Né? Você pode ter mais perdas relacionado a isso, porque eu vou ter uma densidade menor, né? Que vai influenciar tanto no processo de fermentação, quanto também no pós-abertura, como a gente já comentou. No fechamento, né? Então, aí você vai ter ali, mais uma vez, aquela questão da velocidade, né? Você tem que estar condizente com aquilo que está chegando para você ter uma eficiência na compactação. Né? E depois disso, a questão das lonas, né, de dupla face, o cuidado lá que eu comentei, às vezes a gente pensa, né, mas não é possível que tenha algum produtor, né, que vai, você já tem isso disseminado, né, na questão de, seja do trabalho de extensão no campo e tal, mas sempre a gente encontra, né, a questão do uso de lona que não é, né, apropriado, porque essas lonas, né, muitas vezes ela tem lá 150, 200 micra, onde eu tenho uma passagem de oxigênio, uma troca, né, de oxigênio, não necessariamente através do rasgo. Né? Se rasgar é pior ainda, aí a penetração é muito maior. Mas a própria estrutura dela, ela não é uma vedação 100%. A gente tem, né, estruturas no mercado, né, no mercado existe aquelas estruturas que são barreira de oxigênio. Né? Então, ela está exemplificada nesse silo aí de baixo, onde eu tenho, né, algumas, como se fossem umas salsichinhas também, com peso para cobrir, né? Tem uma malha, a gente coloca essa barreira de oxigênio e depois coloca uma malha para manter, né, essa estrutura fixa, né, essa barreira de oxigênio grudada, vamos dizer assim, né? Tanto a barreira de oxigênio, a redinha, quanto as lonas, o cuidado, né, a gente vê nessas imagens aí, nessas imagens superior, onde você tem o cuidado, né, do produtor, que eu não tenho ali, se passar um pouco de vento, eu não vou ter a movimentação da lona, né, ela não está solta, né, ela está bem fixa, tanto com peso em cima quanto nas laterais, né, buscando então reduzir a possibilidade de entrar novamente oxigênio dentro do silo. O que vai acontecer muitas vezes, e isso demanda o cuidado, né, rotineiro, é uma vistoria, né, nessas áreas que eu tenho o silo, muitas vezes até cercar para não permitir a entrada de animais ali, né, para que não possa rasgar, porque se rasgou e eu vou ficar com esse rasgo ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, na hora que for abrir o silo, eu vou ter ali uma surpresa não muito agradável. Né? Nessa imagem de baixo, eu tenho um silo de superfície, né, onde foi colocado palha para ficar sobre a lona. Tem produtores que colocam, né, terra
Só que a terra muitas vezes é uma fonte de contaminação, principalmente eu tenho que ter cuidado quando a gente for utilizar o silo, for abrir o silo, né? Então ele vai dar um trabalho a mais, ele vai provocar um processo de fixação dessa lona, né? Vai melhorar essa questão, né, dessa lona sobre a superfície da silagem, mas ele vai dar um trabalhinho na hora de abrir o silo e começar a fazer uso, né? Então muitas vezes tem que ter um cuidado em relação a isso. O que acontece ali dentro do silo, né? Então a gente tem uma dinâmica, né? Você trabalhar com a silagem, você vai ter ali o material que foi cortado, ele foi colocado dentro da carreta e eu tenho o oxigênio ali. Ali já começa a ter um processo de perda através da respiração aeróbica, né? Enzimas estão atuando ali, né? Então você vai ter, né, colocar essa silagem dentro, né? Silagem não, a silagem vai ser depois do processo fermentativo. Esse material que a gente cortou dentro do silo e começar a fazer a compactação para a gente expulsar esse oxigênio, né? Silagem, conservação não combina, né, com oxigênio, né? Então o objetivo ali, né, de você proporcionar um ambiente anaeróbico para eu ter a atividade das bactérias que são importantes para o processo. Aí então eu colocando essas bactérias, né, outro passo importante, como eu já comentei lá, de colocar ou não colocar, né, essas bactérias, essa seleção de bactérias, né, um dos motivos de colocar é que vocês são materiais selecionados, direcionados para exercer uma determinada atividade que muitas vezes é mais eficiente do que aquela bactéria que está naturalmente na planta, né? Então a gente tem essas plantas, essas bactérias, não as mesmas cepas, né? Mas as mesmas materiais que são com um potencial de produção de ácido lático ou outros ácidos orgânicos também, mas que muitas vezes é um potencial mais baixo, né? Então eu tenho ali um crescimento da população dessas bactérias que elas vão então utilizar essa fermentação anaeróbica para produzir energia para elas crescerem e se multiplicar, né? Através dessa produção ela tem também a produção, né, através da produção desse ciclo, né, de utilização dessa energia, né, ela vai produzir, né, ali ácidos orgânicos. O ácido mais importante para o processo de ensilagem, aí é mais importante para um tipo de silagem, muitas vezes não é tão importante para outro, seria o ácido lático, que ele tem um potencial de abaixar o pH muito maior, né, um ácido mais forte do que ácido acético, ácido propiônico, né? Então, só que esses ácidos mais fracos, eles têm uma função, como eu já comentei, em cima de fungos e leveduras, né, que simplesmente abaixar o pH não vão segurar o desenvolvimento desses fungos e leveduras, né? Então eu tenho ali uma condição, por isso que é essa questão que a gente vem comentando, né? Você tem que ter um planejamento, saber o que está fazendo, as características da planta que você vai utilizar, vai colocar o inoculante, todo o trabalho, então, todo o processo de produção de ensilagem para a gente buscar melhor eficiência dos micro-organismos que a gente está colocando ali, né? E garantir isso através do processo de ensilagem, da vedação e da manutenção desse isolamento desse material que está ali dentro. Mesmo depois que ele já estabilizou, se tiver aquele detalhe que eu falei do rasgo na lona, todo o serviço, se eu não for lá e fazer, né, o reparo, todo o serviço que eu fiz, ele vai ser perdido, porque dependendo do tempo, às vezes eu vou lá, rasgou hoje, eu vou lá e faço o reparo amanhã, eu tenho uma pequena perda. Se esse material vai ficando aberto, vai penetrando cada vez mais oxigênio que vai se espalhando na massa. Tanto pior é aquele material que tenha uma baixa densidade. Aquele material mais denso, ele vai ter uma dificuldade de penetrar o oxigênio, né? Essa densidade maior vai causar uma dificuldade da penetração do oxigênio também. E eu vou ter então a produção desse ácido, que ele vai chegar num ponto em que eu vou ter, com o objetivo desse ácido, ele vai jogar o pH para baixo. Jogando o pH para baixo, vai ficar ali em torno de, geralmente, 3,8, 4, né? Onde esse pH, então, é que vai inibir alguns micro-organismos que, se não tivesse o pH alto, se não tivesse o pH baixo, esses micro-organismos iam decompor esse material que a gente colocou ali, né? Mas lembra, como eu falei, tem micro-organismos ali dentro que eles não são, inibidos simplesmente com o abaixamento do pH, como é o caso de fungo e levedura, onde então a gente usa outras estratégias de, no caso, por exemplo, né, no inoculante para cana, né, a gente tem um produto que é composto por bactérias heteroláticas, né, que vão produzir tanto ácidos orgânicos quanto, né, ácido acético e um pouco de ácido propiônico também. E esses ácidos, como eu já expliquei, ele vai ter essa ação de inibir
essas leveduras e esses fungos, fazendo com que a gente tenha ali, mantenha a conservação do material. Essa variação do pH ao longo do tempo, né, então eu tenho, o que se busca? Né? Então eu vou pegar aquela curva ali, ó, eu tenho essa curva verde, depois a roxa, depois tem uma lilás. Né? Então quanto mais próximo do tempo zero eu conseguir abaixar o pH mais rápido, eu vou conseguir então inibir o desenvolvimento desses micro-organismos que vão deteriorar essa silagem. Então muitas vezes, dependendo, né, eu faço o fechamento, está estabilizado, eu tenho ali ao longo do tempo, dos meses que está fechado, né, essa condição de isolamento, ele vai manter esse pH mais baixo. Então, se eu tenho aquela curva do meio, que ela demora mais, né, ela pode ser causada, essa dificuldade do pH pode ser causada por vários pontos que a gente já comentou aqui, seja a própria qualidade do material, o teor de matéria seca desse material, as bactérias presentes ali naquele material, a questão da compactação, né, a questão da picagem, veja só que são vários fatores que vão influenciar. Então, não tem como a gente falar aqui que esse ponto aqui é o mais importante, foca aqui e deixa o resto lá que vai dar mais ou menos. Né? O que tem que se buscar é ter uma eficiência, né, durante todo o processo. Né? Então eu tenho pontos em que muitas vezes a questão da silagem não chega nem a estabilizar, né? Porque muitas vezes o material é muito ruim, ou o material está muito seco, muito passado, ou o material está muito úmido, que muitas vezes não se faça aquela correção, colocar o aditivo, farelo que seja, para tentar corrigir. Então a silagem já começa errado desde o início, né? Não é um fator ou outro que vai promover a questão de uma deterioração maior ou a não estabilização dela. Então a gente tem ali esse inoculante, né, o Silomax Gold para cana, que vai ter essa ação específica, é um produto específico para cana, né, onde eu tenho principalmente produção e visando a estabilidade aeróbica, porque os fungos, né, e essas leveduras, como eu comentei antes, começou a penetrar, a abrir o silo, começou a penetrar oxigênio, é onde eu vou ter um efeito muito mais acelerado, porque eu tenho muito açúcar ali na cana. Né? Se fosse uma silagem de capim, eu não tenho tanto esse problema. Na silagem de capim a gente usa um outro produto, especificamente uma alta produção de ácido lático. Né? Porque o ácido lático, como eu comentei, é aquele que vai baixar o pH mais rápido. A gente tem o inoculante, esse seria o produto que vai ter aí essa condição de abaixar o pH mais rápido. Então, a silagem principalmente de capim, como eu comentei as características delas antes. Né? E no caso do milho, onde eu tenho uma planta que é mais equilibrada, que tem melhor qualidade, tanto de amido, tanto de digestibilidade de fibra, né? E a questão do amido, ele no pós-abertura, ele pode promover essa condição igual da cana que eu falei. Você vai ter ali fungos e leveduras presentes que, quando a gente começar a utilizar, eles vão ser ali, vai começar a entrar oxigênio, e isso a gente consegue melhorar um pouco com relação ao manejo de abertura de silo, né? Favorecendo então que a utilização, e isso começa lá atrás, porque se eu calcular uma abertura lá, a boca do silo muito larga, do que aquilo que é programado para utilizar no dia a dia, eu não vou conseguir tirar aquela quantidade de silo ali da frente do silo, suficiente para que eu não deixe material ali, muitas vezes, sofrendo com a presença de oxigênio, fungos e leveduras. Né? Então isso que a gente tem que está trabalhando para buscar, né, uma eficiência maior, e na hora de abertura do silo, e isso depois de ter ali estabilizado, né, você tem ali a estabilização, tem um ponto interessante, tem silagem que muitas vezes, né, se você pegar a silagem de milho, como eu comentei, seria ali o padrão de referência, né, com 15, 20 dias você já tem um material, né, dependendo, é lógico, de todo esse processo que a gente vem colocando aqui. Tem silagem de milho que vai sair um material muito pobre, né? Tem silagem de milho que vai sair ali um material 100%. Né? Então isso não é só porque é silagem de milho que vai dar certo. Então a questão da abertura e do fornecimento, a gente tem ali então essa frente do silo que eu comentei, na abertura dele, em torno de uns 30, 40 centímetros para você fazer uso, porque o oxigênio ele já vai penetrando. A questão da compactação, a questão do tamanho de partícula, ele também vai ajudar nesse ponto, porque eu vou ter um material mais denso impedindo a entrada desse oxigênio e diminuindo a ativação desses fungos e leveduras, né, favorecendo então a manutenção do material que a gente colocou, tanto a qualidade quanto a matéria seca que a gente fechou ali dentro, né, o material físico ali dentro. Né. Então isso muitas vezes a ativação desses fungos e leveduras vai levar também a aumento de temperatura, né, isso é uma forma de muitas vezes a gente não vê ali, né,
os micro-organismos, mas tem determinados tipos de silo que você vê, né, aquele fungo, né, crescendo, mas não as leveduras, né, que muitas vezes vai provocar ali o aumento da temperatura também. A gente sente isso com o aumento dessa temperatura. Então a gente vai ter uma estrutura como essa. A questão da compactação, como eu comentei, na superfície do silo, né, eu vou ter uma diminuição muito maior desse peso, então fica mais fácil de eu ter ali uma sobra de oxigênio, ou mesmo quando dá abertura, aquela lona que fica solta, né, então eu vou ter uma camada superficial, né, de perda muito maior. Né? E o cuidado que a gente tem que ter numa condição dessa é que muitas vezes você tem que eliminar isso, não é recomendado a gente fornecer isso para os animais, que pode trazer contaminação, pode trazer diminuição de consumo, né? E desempenho mais baixo também. Eliminar, né, uma camada aí um pouco mais baixa do que a gente está vendo, né, visível, né, quando a gente vê a estrutura do fungo visível, mas eliminar um pouco abaixo também, porque as hifas desses fungos, elas vão, né, tá crescendo também para baixo, mas muitas vezes não é visível naquele momento. O descarregamento também, com relação ao silo que é feito no solo, né, um cuidado de contaminação, essa questão de higiene, né, um cuidado que tem que ser dado quando você vai trabalhar com concreto, o silo todo concretado, você tem uma condição, ou com a lona, né, você tem uma condição de manter melhor essa questão de higiene, né, tanto no fechamento lá no início, quanto no final na questão do uso, né, pode haver essa contaminação que vai levar ali para dentro do coxo dos animais, né? E aqui só para a gente ter uma ideia, né? Muitas vezes um silo que você muitas vezes só colocou lá um monte e fechou, porque não tem nem condição de um trator andar em cima, né, para fazer a compactação, né? Então praticamente não foi feita compactação, né, nesse monte, né? É um monte meio que aleatório. A desestruturação, né, do silo, então onde você tem muitas vezes o descarregamento através de pá carregadeira, né, que ele acaba desestruturando o silo e isso vai facilitar a penetração de oxigênio. Então o descarregamento ele vai ter aí uma condição da gente buscar manter a integridade, né, a integridade como nessa imagem que a gente está vendo, aí sim um equipamento que ele vai cortar uma fatia, né, vamos chamar assim, de cima a baixo, de forma mais eficiente e sem, né, o principal disso, sem desestruturar o silo dali para dentro, porque quanto mais eu mexer no silo, desestruturar ele, lá no fundo eu já tenho oxigênio acordando, né, essas leveduras, esses fungos, trazendo prejuízo, né. Então na pá carregadeira, e tem como a gente manter, né, manter a estrutura de silo fazendo um trabalho manual, né? Aí é que entra essa questão da praticidade, né? Não é muito prático e é trabalhoso. Então hoje em dia a questão da automação, do uso de equipamentos, ele vem cada vez mais aumentando, porque vai trazer um alívio, vai trazer uma eficiência também em certo ponto, né, de trabalho dentro da propriedade rural, né? Então a gente tem até esses equipamentos que ele é como se fosse a boca da pá carregadeira, só que ele não tem lâmina, né? Então tem os dentes que vai acabar também dando uma mordida ali no silo, diminuindo também a desestruturação, né, dessa silagem, né? Para terminar a questão, né, desses produtos, né, dessas bactérias, a gente tem que trabalhar com ela de forma a buscar, né, a gente ter ali uma recomendação. Você tem produtos que trabalham desde 2 a 4 gramas, né, no caso dos produtos que a Matsuda tem, onde você tem uma praticidade muito grande de você aumentar ou reduzir a dose, de acordo com o desafio que a gente está entregando, né, que a gente está enfrentando. Só que, mais uma vez, alertando, né, deixando bem claro, a questão dos micro-organismos, eles não fazem um trabalho, né, eles não vão desempenhar o trabalho que eles se propõem a fazer se todo esse processo que a gente veio comentando aqui, ele não for executado, né? Então, ele faz parte, né, ele está ali no meio de todo esse processo para a gente conseguir essa fermentação mais eficiente, né? Eu posso estar utilizando aqui, ó, só um detalhe, né, a bomba costal, que muitas vezes é em propriedades menores, né? Então, um detalhe da bomba costal é que muitas vezes a gente vê no campo, o produtor faz a camada, espalha e depois pulveriza. Coloca outra camada, espalha, pulveriza e depois compacta, né? O ideal chegou, né, aquele material que vai ser ensilado, vai pulverizando à medida que for descarregando, né? Pulveriza em volta, vai abrindo, vai pulverizando, para que seja homogeneizado no maior volume de massa que for chegando ali. Quando a gente usa equipamento, isso já é feito, como eu já comentei, isso já é feito no campo, né? Tanto na questão da máquina, né, seja uma de arrasto ou de uma automotriz hoje, todas elas praticamente já vêm com esse aplicador, e também no embutidor de silagem, né? Ele também muitas vezes não tem a necessidade de ser aplicado lá no campo, ele pode ser colocado ali, né, na boca da salsicha ali que vai ser colocado
né, dentro do material que vai ser ensilado. Aí, resumindo tudo, o que se busca com todo esse processo, né? É a gente reduzir todos esses pontos que a gente está vendo aí. Então tem pontos que você tem 1, 2, 5, nenhum, 10, 15, né, por cento de perda, né, que a gente pode chegar. Tem perdas que muitas vezes quando você coloca lá, começa a cortar o silo, se você demorar a trazer a silagem do campo para cá, você já tem, como eu comentei lá, aquela respiração, né, oxidando aquele material com a presença de oxigênio. A soma desses valores, né, que vão chegar ali, pode chegar a 40% ou mais, né, mas quanto mais eficiente a gente for, a gente consegue tanto manter a questão da qualidade nutricional desse material, quanto manter a condição, né, de matéria seca que a gente guardou lá dentro. E o que isso quer dizer, né? Vamos dizer que eu fechei lá 1.000 toneladas. Eu recuperar ou eu fornecer, à medida que eu for, por exemplo, à medida que eu for retirando esse silo ali de dentro, se o produtor for pesando, se ele ter uma perda de 40%, o que vai acontecer? Ele vai usar só 600 toneladas dentre essas 1.000, porque 40% dela vai se perder. Então eu vou ter muitas vezes a presença de fungos ali espalhada, eu vou ter a presença de decomposição, né, por bactérias ali, e muito delas, né, o que a gente não vê é que essa matéria seca vai embora na forma de gás, de CO2, né, que você tem ali essa transformação do uso desses micro-organismos, ele vai consumir essa matéria seca, esses carboidratos, e vai liberar CO2, que esse carbono está indo embora. Esse carbono era para estar ali, para ser utilizado, para a gente fornecer para os animais, né? Então, controle da atividade desses fungos, dessas leveduras, né? A diminuição da produção de etanol, no caso, né, da cana, principalmente, no caso do milho também. Essa redução do pH, onde a gente consegue, então, reduzir esses micro-organismos que têm o uso do oxigênio, né? Então, compactação, velocidade de fechamento, sempre olhando esse equilíbrio, tanto no corte, quanto os equipamentos suficientes para compactar, né? A estabilidade aeróbica após a gente abrir esse silo, né, utilizando os produtos específicos para isso, né, materiais mais ricos em amido, em carboidratos, em açúcares. Então isso vai provocar a questão de a gente ter ali animais, né, que vão ter um melhor desempenho, né, um melhor consumo, tendo uma melhor qualidade, uma conversão maior, então eles vão consumir menos material para desempenhar satisfatoriamente, né? Então você tem ali um melhor desempenho, né, dos animais, seja na produção de leite ou seja na produção de carne, né? Então, não só a questão da diminuição das perdas físicas, como eu comentei, mas a qualidade desse material, a gente vai conseguir manter uma estabilização em relação àquilo que a gente se propõe fazer e trabalhar. A gente sabe que muitas vezes o que a gente tem no campo, né, como eu comentei, a gente faz um planejamento, né, só que quando a gente vai executar, você tem fatores que fogem ao controle da gente, né, e isso tem que ser contornado ali. E cada vez mais a gente tem que ter a parceria em relação ao produtor, em relação com produtos de alta tecnologia, com informação. As empresas, agora, cada vez mais no Brasil, você vê essas empresas prestadoras de serviços com equipamentos cada vez mais eficientes, trazendo um melhor resultado, tanto aí na questão final, quanto no processo de produção dessas silagens. Agradeço a todos a atenção de vocês. Qualquer detalhe, vocês podem deixar aí alguma observação, algum recado. Um bom dia a todos.